Você conhece o peso de uma farda, sabe o que é carregar uma arma na cintura e ter o poder de decidir o que acontece nos próximos 5 minutos da vida de alguém. Mas tem um peso que a farda não mostra. Um peso que você carregou por anos sem conseguir nomear. O peso de saber que aquilo que você jurou proteger, você estava destruindo por dentro, todo dia, um envelope de cada vez. Essa é a sua história. E ela não começa com a corrupção. Começa muito antes. Começa com um homem que queria ser honesto e foi aprendendo devagar que a desonestidade tinha nome de sobrevivência. Se você acredita que ninguém está preso para sempre nas escolhas que fez, curte esse vídeo agora e se inscreve no canal Cruz em Campo. Você entrou para a Polícia Militar aos 22 anos com a convicção de quem cresceu vendo injustiça e decidiu que ia estar do lado certo. Seu bairro no subúrbio carioca tinha produzido 2 tipos de homem: os que entraram para o crime e os que entraram para conter o crime. Você escolheu o segundo caminho com consciência e com orgulho. Os primeiros anos foram duros da forma certa. Plantões longos, salário pequeno, risco real. Você patrulhava comunidades que conhecia desde criança e sentia que estava devolvendo algo, uma presença que dizia que havia lei, que havia ordem, que havia alguém de farda que estava ali por razão certa. Mas o sistema tem uma gramática própria, e ela começa a ser ensinada não em sala de aula, mas nos corredores, nas viagens de viatura, nas conversas de madrugada num boteco depois do plantão. Como funciona aqui? Palavras ditas com o tom de quem está te protegendo de ser ingênuo, de quem está te explicando a realidade antes que a realidade te explique de forma mais brutal. Você resistiu por um tempo, depois foi cedendo. Não de uma vez, de milímetros. Um envelope numa blitz que você fingiu não ver. Uma apreensão que sumiu antes de chegar no registro. Uma decisão de olhar para o lado porque quem mandava, mandava. E cada milímetro ficou mais fácil do que o anterior porque cada milímetro normalizava o seguinte: quando você foi promovido a sargento, a promoção veio com mais responsabilidade operacional e com uma posição mais central no sistema que você tinha entrado. E você aceito. Não porque foi forçado, mas porque já tinha aprendido a chamar aquilo de sobrevivência. Sargento. A palavra que seus pais disseram com orgulho no dia da cerimônia, sem saber o que ela significava na prática do seu cotidiano. Você cobrava para liberar veículos retidos. Recebia para não aparecer em determinados endereços em determinados horários. Coordenava plantões de forma que certas operações não acontecessem quando não deviam acontecer. O dinheiro entrava de formas que você aprendeu a não precisar nomear para si mesmo. Em casa, você era o sargento honesto, o pai presente, o marido fiel, o filho que realizou. Ninguém na sua família sabia o que os plantões realmente continham. E você mantinha essa separação com a disciplina de quem foi treinado para compartimentar. Uma habilidade que o treinamento policial te deu e que você redirecionou para proteger a mentira que era a sua vida profissional. Mas compartimentar tem um custo. O custo aparecia às 3 da manhã quando o sono não vinha. Aparecia na tensão de qualquer toque de telefone de número desconhecido. Aparecia na forma como você olhava para seu filho mais velho de 12 anos quando ele disse, numa tarde de domingo, que queria ser policial igual ao pai. E você não conseguiu responder de imediato. E ele achou que era emoção de orgulho. E você deixou ele pensar isso. Havia uma consciência que não morria. Por mais que você a silenciasse, por mais que a rotina a anestesiasse, ela continuava viva em algum lugar. Uma voz que não tinha volume suficiente para ser ouvida nos dias ocupados, mas que aparecia nos espaços vazios com uma pergunta que você não queria responder. Em que você se tornou? Não foi numa igreja. Não foi num momento de crise dramática. Foi num hospital. Sua mãe internada por complicações cardíacas, uma madrugada de quarta-feira, você sentado numa cadeira plástica de corredor hospitalar esperando notícias. Sem farda, sem arma, sem nenhuma das camadas que a vida operacional construiu ao redor de você. Apenas um homem de meia idade numa cadeira plástica às 2 da manhã, esperando saber se a mulher que orou por ele toda a vida ia ficar bem. O homem sentado ao seu lado no corredor era um pastor. Simples, silencioso, ali para visitar outro paciente. Vocês começaram a conversar da forma que pessoas conversam em corredores de hospital às 2 da manhã, sem filtro, sem performance, sem nada a provar para ninguém. Em algum ponto ele abriu uma Bíblia pequena e leu Provérbios 11:3 em voz baixa. A integridade dos retos os guia,
mas a perversidade dos traidores os destrói. Não disse que era para você. Apenas leu. Mas aquela frase pousou em você com uma precisão que 12 anos de anestesia não conseguiram bloquear. Porque você conhecia os dois lados daquele versículo não como conceito teológico, mas como autobiografia. Você havia sido o reto que a integridade guiava e havia se tornado outra coisa. E estava sendo destruído por dentro de uma forma que nenhuma investigação externa ainda havia documentado, mas que você mesmo sabia que era real. Você não disse nada para o pastor. Quando sua mãe ficou estável e você voltou para casa ao amanhecer, ficou sentado no carro na frente da sua casa por 40 minutos sem conseguir entrar. Com uma frase na cabeça que não saía. Mudar não foi uma cena dramática. Foi uma série de decisões pequenas na direção oposta das que haviam te trazido até ali. Começou com recusar o próximo envelope. Simples assim, uma mão estendida e você não estendeu a sua de volta. A pessoa que estava oferecendo te olhou com a expressão de quem não entendeu o que acabou de acontecer. Você mesmo não entendeu completamente. Sabia apenas que a frase do corredor do hospital não havia saído e que algo havia mudado de posição dentro de você naquela madrugada. Você começou a ler, não como quem estuda para um exame, mas como quem está procurando algo que perdeu há muito tempo dentro de si mesmo. A Bíblia da sua mãe que ficava numa gaveta da sua casa de infância e que você havia colocado na sua própria estante anos atrás sem nunca abrir. Você a abriu. O processo foi lento e não linear. Houve recaídas, não nas grandes transações, mas nos pequenos olhar para o lado que são o alfabeto com o qual a corrupção escreve suas frases maiores. Houve noites de dúvida sobre se era possível mudar de direção numa estrada que você havia percorrido tão longe. Houve o peso de saber que a transformação interna não apagava as consequências externas do que havia sido feito. Mas havia agora uma referência. Uma bússola que você havia estado sem por uma década inteira. E bússola não elimina o terreno difícil, apenas aponta a direção dentro dele. Você continua na farda. A transformação não te tirou do trabalho, te devolveu a razão pela qual você entrou nele. Sua posição mudou internamente antes de mudar externamente. A forma como você conduzia plantões, como tratava as ocorrências, como se posicionava nas situações onde o sistema esperava que você fizesse o que sempre fez, tudo mudou. Alguns colegas perceberam e ficaram em silêncio. Outros perguntaram o que havia acontecido com você. Você nunca fez discurso. Apenas disse, mudei de referência. Seu filho de 12 anos ainda quer ser policial. E agora, quando ele diz isso, você consegue olhar para ele e responder. Não com o orgulho performático de antes, com algo mais sólido. Com a consciência de que se ele for o policial que você está tentando ser agora, não o que você foi, então a profissão terá um homem melhor do que você foi por muitos anos. A integridade não veio com fanfarra. Veio com a quietude de uma consciência que parou de fazer aquele ruído específico de algo que está errado funcionando forçadamente. O silêncio que a honestidade produz por dentro é diferente do silêncio que a anestesia produz. Um é vazio, o outro é fundação. Essa história é fictícia. Mas a corrupção que ela descreve é real, e o custo invisível dela é real, e a possibilidade de virar a direção no meio do caminho é igualmente real. Provérbios 11:3 não é um versículo para pessoas que nunca erraram. É um versículo para pessoas que conhecem os dois lados da frase, que sabem o que é ser guiado pela integridade e sabem o que é ser destruído pela perversidade, porque viveram os dois. A palavra de Deus não espera você estar limpo para entrar. Ela entra em corredores de hospital às 2 da manhã e pousa em homens de farda com envelopes na memória e um filho em casa que quer ser policial igual ao pai. E pergunta, com a quietude específica de Provérbios, em qual dos dois você quer que ele se torne? Se essa história tocou em algo real dentro de você, curte o vídeo e se inscreve no canal Cruz em Campo. Toda semana uma história nova de fé, transformação e vida real. Deus abençoe você.